Olá, meus amigos. O evangelho de hoje é Lucas 4, de 1 a 13. Esse evangelho vai dizer que Jesus foi ao deserto, movido pelo Espírito Santo, e lá o diabo o tentou. Depois de 40 dias sem comer, o diabo finalmente apresenta-se a Jesus e pede que ele transforme pedra em pão. Do início desse relato, cada um de nós já pode imaginar. 40 dias ninguém suportaria num deserto, sem comer e beber. O próprio fato que Jesus vai se encontrar com um demônio no deserto, e Lucas sabe disso e nos conta tantos detalhes, já nos faz perceber que esse não é um relato que vai nos contar fatos que aconteceram, como Jesus que curou, Jesus que ressuscitou, Jesus que foi ali, foi acolá. Não, fala de algo que, se aconteceu de alguma maneira, aconteceu intimamente a Jesus e só ele saberia. O que todos os outros podem saber, e que é o que Lucas tem como fonte para descrever o relato, é que Jesus encontrou-se ao longo do seu caminho, muitas vezes, em uma situação em que o projeto de Deus na sua vida estava sendo confrontado com o projeto humano. Jesus muitas vezes foi convidado a assumir um poder que ele havia adquirido, porque afinal, atraindo multidões, politicamente Jesus se tornou uma peça importante. Em algum momento, nós lemos no Evangelho que as pessoas, depois que viram que ele multiplicou os pães, queriam fazê-lo rei. E Jesus foge. É uma tentação humana que Jesus fugiu. Em outras circunstâncias, também os discípulos viram o povo pedir a Jesus um sinal. Faz aqui um sinal para que a gente possa saber que você realmente é o Messias. E Jesus também se recusa a fazer o sinal, dizendo que o único sinal que ele dará é o sinal de Jonas. Portanto, a tentação de mostrar que ele tem o poder que Deus deu a ele. Outras tentações foram provocadas pelas pessoas e pelas circunstâncias da vida que Jesus viveu. E que, portanto, não só Lucas, mas todos os discípulos testemunharam. E aí, neste evangelho de hoje, Lucas nos propõe ler aquilo que Jesus demonstrou no seu dia a dia como capaz de lutar e de vencer contra as tentações e seduções do mundo, como uma luta que interiormente ele já havia vencido. Então, tudo aquilo que em algum momento da vida de Jesus se opôs ao projeto de Deus e que Jesus foi capaz de modificar as tentações que estavam em sua volta, modificar o contexto que estava em sua volta, para reafirmar o seu desejo de servir e seguir apenas aquele que o chamou, mostra para nós, então, que aquilo que Lucas está contando não é irreal, mas o modo como ele conta é um modo literário. Portanto, Jesus foi tentado? Foi colocado à prova? Temos muitos testemunhos disso ao longo do Evangelho. Mas o modo como Lucas nos conta é um modo que é adequado à maneira de compreender, de escrever do seu tempo. Por exemplo, 40 dias. Moisés passou com o povo 40 anos no deserto. Aqui Lucas usa 40 dias. Elias também ficou no deserto 40 dias. Portanto, o 40 já é um número simbólico, a gente sabe disso. Só que enquanto Moisés no deserto foi o povo quem cedeu à tentação e adorou ao vitelo de ouro, ali Jesus responde ao demônio: somente a teu Deus adorarás. Portanto, Jesus responde ao demônio na maneira contrária àquela que o povo já havia respondido uma vez quando também esteve no deserto. Portanto, é simbólico tudo aquilo que Lucas nos apresenta. A própria imagem do demônio que está ali é também simbólica dessas forças que vão lutar contra o desejo de Jesus de servir, de seguir apenas ao Pai, renunciando a si mesmo, renunciando à sua vontade de, claro, permanecer na vida, renunciando a uma vaidade natural de mostrar que ele recebeu de fato essa missão do Pai, renunciando a usar o poder que Deus deu a ele em benefício próprio, todas as tentações que são um projeto humano. E por isso, cada um de nós, quando pensa na própria vida, nas próprias tentações, não precisa imaginar uma força que está ali falando no pé do ouvido, não precisa imaginar uma mudança de humor, uma energia que sobe, uma coisa muito comum no nosso povo, de imaginar que Deus vai nos permitir uma tentação que possa ir além da nossa capacidade humana. Portanto, os maiores demônios, que podemos chamar assim, as maiores forças que se opõem ao projeto de Deus na nossa vida estão dentro de nós. E que a gente é chamado a lutar com a graça do Espírito Santo. E que o deserto é o deserto da luta cotidiana. Não é um deserto que precisamos imaginar fisicamente, é um deserto que já existe. Ele existe cada vez que a gente se esvazia também. E é claro que esse esvaziar-se pode ter duas conotações, não é? Eu posso me esvaziar para que Deus esteja mais presente, mas como eu posso me esvaziar me empobrecendo,
permitindo, portanto, que a escuridão, a sombra, as minhas fraquezas, meus limites acabem sendo mais fortes dentro de mim do que essa força de Deus que, quando eu tenho o coração cheio, me anima, me fortalece, me dá coragem para vencer. Não me deixa nunca pessimista diante dos meus limites, mas pelo contrário, me anima a acreditar que é de Deus que vem a minha força. Portanto, quando Jesus vai ao deserto, ele também nos mostra que essa é uma metáfora da vida de cada um de nós. Esse é o lugar onde cada um de nós precisa enfrentar o combate que é um combate da fé, mas é um combate que depois vai se desenvolver ao longo do nosso dia, da nossa vida. Portanto, se interiormente você não luta, se interiormente você não assume aqueles ideais, que é o ideal do reino de Deus, o projeto de Deus na tua vida, quando os projetos humanos se apresentarem, você não vai se encontrar capaz de dar uma resposta. Portanto, Deus te chama ao deserto para que você se fortaleça, tomando consciência das provações, tomando consciência do seu limite humano, tomando consciência dos projetos que podem ser contrários ao projeto de Deus, para que ali você reencontre-se com aquela força original que te chamou à vida, que chamou à fé e que te deu, portanto, pela graça, a esperança da vida eterna. Que no deserto do cotidiano, depois de ter vencido essa batalha dentro de nós com a força do Espírito, a gente possa ser capaz de continuar lutando pelo reino de Deus. Que os projetos humanos sejam sempre vencidos pelo projeto maior de paz, de justiça, de amor, de tudo aquilo que representa o reino de Deus e o Evangelho que Jesus nos ensinou. Um grande abraço, feliz Quaresma.